Quem não conhece, conhecer agora a nossa querida gastroenterologista que atende no Hospital Incá, doutora Andréia Canário. Boa tarde, Andréia. Você é daqui de Santo Antônio de Jesus mesmo? Simpática, Andréia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou de Salvador, né? Estou morando atualmente em Santo Antônio de Jesus. Tem alguns meses, tem uns 8 meses mais ou menos. E hoje vim para representar o Hospital Incá falando do Sim. Março Azul, né? Uma campanha da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia para a prevenção do câncer coloretal. Muito bem. Antes de a gente falar que a gente vai focar no Março Azul aqui, só saber como é que foi essa descoberta. O INCA que descobriu a doutora Andréia, ou a doutora Andréia foi em direção ao INCA? Na verdade, Dr. Walter, né, meu colega de profissão, que me Sim. convidou para fazer parte da equipe do INCA, que eu já faço parte desde 2022, entre idas e vindas, Salvador, Santo Antônio. Hoje estou estabelecida na região. Que bom, Andréia. Que bom e uma simpatia, né, Evangel? Uma simpatia. Também tem a nossa querida doutora Ana, tem o maridão dela que também já esteve presente aqui, já bateu um papo com a gente sobre tabagismo também, não é? Principalmente o cigarro aí, eletrônico, que está matando muita gente. Agora vamos falar de outro câncer, não do pulmão, mas esse específico do maço azul, não é? O câncer coloretal, que é muito identificado no intestino e no reto, e é mais comum do que muitos pensam. E quando eu estava lendo essa matéria hoje mais cedo para lhe entrevistar, doutora Andréia, eu fiquei preocupado que ele é na terceira posição entre os tipos de tumores mais frequentes do Brasil. Eu não sabia disso, e é verdade? Sim, o câncer coloretal é o terceiro mais frequente no Brasil, acomete mais de 40 mil brasileiros a cada Ixi. ano, entre homens e mulheres, principalmente na faixa etária acima dos 45 anos de idade. É a faixa etária mais prevalente do surgimento. Muito bom. E a gente estava notando também, não é, que segundo o Instituto Nacional de Câncer, são estimados para 2025 quase 50 mil. E esse contexto pode chegar essa matéria eu estou lendo aqui do UOL, e aí eu lhe pergunto, de fato, essa informação pode chegar a quase 50 mil novos casos? Sim, tem crescido bastante a incidência do câncer coloretal. E, na verdade, nós estamos também fazendo mais diagnóstico, né? Cada vez mais estamos realizando colonoscopias, né, mais precoces, evitando até a detecção do câncer em estágio mais avançado. Então, a gente também está diagnosticando mais. Por isso, também o aumento da incidência. Muito bem. A gente vai falar sobre como identificar né, também quais são os exames que são necessários fazer e como você também encontrar a nossa querida doutora Andréia Canário, quais os horários que ela atende no Hospital Incá aqui em Santo Antônio de Jesus. Mas vamos lá. Qual o primeiro sinal de câncer coloretal? O câncer coloretal, como todos os cânceres, né, vocês escutam muito falar que são cânceres, são lesões silenciosas, né? Sim. Então, quando a gente tem sintoma, o câncer coloretal já está no estágio mais avançado. Mas vale a pena lembrar, sangramento intestinal é um dos sintomas, né, bem prevalentes. Alteração do ritmo intestinal, seja diarreia ou constipação, perda de peso inexplicada, dor abdominal persistente e anemia sem causa aparente. São os principais sinais clínicos que temos que ficar atentos. Caramba, então assim, nesses casos específicos, a pessoa tem um sangramento, ou as fezes tem uma cor mais ou menos que a pessoa pode identificar, uma cor mais avermelhada, que cor a pessoa identifica que ela deve ter algum problema? O sangramento intestinal pode variar, né? Desde de um pequeno sangramento vermelho vivo, que a gente chama de hematoquesia, pode ter um sangramento vermelho mais escuro, né? Vinho em coágulos em alguns pacientes, que a gente chama de enterorragia, que é um sangramento mais volumoso. Então, varia muito. Nem todo paciente vai se apresentar da mesma maneira. Muito bem. E o mais interessante a gente poder destacar também sobre esse mês Março Azul, né? Sim, é o mês de prevenção do câncer de intestino, para abrir aí as pessoas a oportunidade de fazer a detecção e até a prevenção mesmo, né, através da colonoscopia. Como prevenir
esse câncer que mata se a pessoa não descobrir logo inicialmente. Como prevenir o câncer do intestino? Alguns fatores estão associados ao câncer de intestino, né? Os fatores genéticos a gente não tem como mudar, né? A gente já nasce com essa carga genética aí, a gente não tem como intervir. Mas temos como mudar alguns hábitos de vida. Então, já se sabe hoje que a redução da ingesta de alimentos processados, enlatados, carne vermelha, combater a obesidade, perder peso, praticar atividade física, cessar tabagismo e etilismo já são tidos como fatores, né, que a gente pode estar, sim, contribuindo para a prevenção do câncer. A bebida em si, porque muita gente toma cerveja aí no final de semana, né, doutora? Quer dizer, a maioria dos brasileiros que a gente sabe. Quer dizer que a bebida em si, ela pode ocasionar isso? Pode, mas a gente está se referindo a uma quantidade de ingesta maior, né? Seria o exagero, certo. O excesso de ingesta de bebida alcoólica. E a constância dessa ingesta também. Muito bem, Antônio Barreto. Olá, Marcos, boa tarde. Abraço, que Deus te abençoe. Seu programa tudo de bom. Obrigado, viu, Antônio? Marcos, eu assisto você todos os dias. Acesso Voz da Bahia todas as manhãs quando eu acordo. Que bom, Carlinha. E todo dia eu estou vendo você lá. Se você não está presente em vídeos, mas estou lendo as matérias que tem no Voz da Bahia. Eu acordo e também à noite antes de dormir. Então, fico com você de manhã cedo e também à noite. Sério, você fica comigo? Cuidado com esse negócio de ficar comigo de manhã cedo e de noite. Cuidado, é uma palavra muito séria. Mas, Carlinha, obrigado você. Carlinha, que está aqui na Zona Rural também de Santo Antônio, aqui assistindo a gente. Muito obrigado a vocês daí do Cunha, não é, da Casaca de Ferro. Obrigado também pela sintonia através da nossa internet, hein? Madalena está dizendo aqui, Marcos, mas essa doutora é muito linda. É sério, Madalena. Você gostou? Eu também achei simpática. E a entrevista está melhor ainda, viu? Estou gostando da fala dela. Tem algumas perguntas que chegam aqui, que não é um tema específico. Daqui a pouco eu pergunto para vocês, né, algumas coisas aí. Porque a Madalena está dizendo aqui que tem um irmão que está com muita dor de barriga. E essas dores, às vezes elas passam, às vezes vêm essas cólicas. E aí, o que fazer? Será que tem alguma probabilidade de ser um câncer de intestino, essas dores corriqueiras de barriga? Vou saber dela também, viu? E ela está dizendo isso aqui, que tem um irmão que passa por esse problema, Madalena. Dor abdominal ou diarreia? Sim. Não, dor abdominal que ela está dizendo aqui. É dores, né? Falou dores, isso. Madalena, é sempre importante a gente fazer uma avaliação, né? Porque além do sintoma, é importante a gente examinar, saber quanto tempo tem essa dor, se é uma dor aguda. 62 anos de idade, perdão. 62. Se é uma dor aguda, se é uma dor mais crônica, fazer um exame físico detalhado, né? Pedir exame de imagem, se for o caso. Mas 62 anos, com certeza, já passou um pouquinho da idade de fazer a colonoscopia. Mas é bom passar por uma avaliação com gastro para te examinar, pedir os exames necessários, né? Porque realmente, pela avaliação mais detalhada, é que a gente vai ter uma conclusão melhor. Muito bom. Doutora Andréia, quando devemos aí realizar, já que citou muito bem a colonoscopia, realizar esse exame? A colonoscopia hoje em dia é indicada a partir dos 45 anos para toda a população, homens e mulheres, e antes para pacientes que têm um histórico familiar, né? Pacientes que tenham pai, mãe ou irmãos, parentes de primeiro grau com câncer de intestino devem fazer a colonoscopia com 40 anos de idade ou 10 anos antes a idade do familiar, da idade que o familiar teve o câncer, o que vier primeiro. Então, essas são as idades da faixa etária para a realização do exame. Jovens estão tendo câncer de intestino? Sim. Infelizmente. Que essa incidência, assim, em jovens? Não sei te precisar a porcentagem, mas a gente tem tido mais diagnósticos em pacientes com 38 anos, com 42 anos, 40 anos. Não é tão comum, mas tem aparecido, sim, no consultório. Marcos, pergunta a doutora Andréia aqui também. O bispo, um abraço para você. Pergunta a doutora Andréia se existe algum alimento que pode retardar ou até mesmo proteger o indivíduo de câncer no intestino. Boa pergunta, bispo. Gostei. E aí, doutora Andréia? Sim, alimentos contendo fibra, alimentos ricos em vegetais, frutas, hortaliças, né? A gente já sabe que são fatores protetores para o câncer de intestino. Boa pergunta. Boa pergunta, gostei também. Olha, os fatores de risco para câncer do intestino já foram ditos aqui, né? Agora, claro que todos os que chegam aqui, todos os médicos, eles alicerçam atividade física para todos aqueles que precisam evitar qualquer tipo de doença. E essa aqui também não é diferente, né?
Muito bom, Andréa. Agora, quais os sintomas? Eu sei que você falou assim, né, o primeiro sinal de câncer, né? Agora, tem algum sintoma específico além do sangramento, além da dor? Tem a pessoa que está me perguntando aqui também, a sua xará Andréia, mas essa daqui é outra Andréia, né? Andréia Barreto, um abraço para você, Andréia. Está perguntando o seguinte: existe algum outro sintoma que pode se detectar? Ou quando está, não entendi muito a fala dela, quando está avançado, entendi agora, quando está avançado é que já está no estágio terminal. Ixi, será que é isso mesmo que eu entendi? Mas quando se está avançado é que já começa a aparecer os sintomas, é isso, André? Desligou o microfone? Volta aí. Tá ligado, Magel? Tá? Pronto. Na verdade, os sintomas aparecem na fase mais avançada da doença, né? Que é o que eu falei. Alteração do ritmo intestinal, seja diarreia ou constipação, sangramento nas fezes, uma perda de peso inexplicada, uma dor abdominal que também já foi investigada e não encontra causa, e uma anemia a esclarecer. São os principais sintomas e sinais clínicos. Muito bem. O que são pólipos? Né? É bom e interessante falar sobre isso, porque antes de mais nada, quando se faz os exames, pode ser encontrado pólipos no intestino do indivíduo, desse paciente, né? Isso. Os pólipos são como se fossem nodulações, né? São projeções da parede da mucosa do intestino, que podem ser totalmente benignos e podem ser lesões pré-malignas, ou seja, que se não retiradas, podem evoluir futuramente para o câncer de intestino. O objetivo da colonoscopia é justamente fazer a retirada desses pólipos, né, para evitar o surgimento do câncer de intestino. Tem alguma preparação para essa colonoscopia? O indivíduo fica um dia inteiro lá para preparar para o exame, principalmente ali no INCAR, né? Ele fica à disposição da nossa querida doutora Andréa? Sim, a gente tem um preparo do intestino, né, que pode ser realizado ou em casa, se o paciente for jovem, tiver boas condições clínicas, ou internado, se for um Não paciente... pode comer nesse dia, né? Assim, a gente faz no dia anterior ao preparo uma dieta líquida restrita, Só tá? água? Uma dieta mais líquida, líquidos claros. Pode até comer uma sopinha batida, peneirada, as meninas liberam. Com muito cuidado para não comer resíduo, porque senão o preparo fica sujo. A gente utiliza alguns laxantes orais também no dia anterior. Eita, pau. E no dia do exame, o paciente vai tomar o preparo, que pode ser com manitol ou imolac, né, que é uma quantidade que a gente orienta. E esse preparo pode ser feito em casa ou internado. Internado, a gente prefere fazer nos pacientes idosos, que tenham outras comorbidades. A gente faz esse preparo assistido hospitalar. Muito Lá no bem. INCAR dispomos de uma equipe de triagem, né, que faz toda a entrevista do paciente, avalia comorbidades, medicações que utiliza, avaliação cardiológica. Então, fazemos tudo com muita segurança, realizamos exames cardiológicos, laboratório, né, para poder não pôr o paciente a nenhum risco durante o exame. O Pedro pergunta, Marcos, pergunta aí se todos podem realizar colonoscopia e se tem alguém que não pode fazer esse tipo de exame, que corre risco de morte. Gostei da pergunta também, Pedro. Aliás, eu nunca ouvi dizer que a colonoscopia chegasse a matar. Mas como diz que tudo na vida tem risco, vamos saber, doutora Andréa. E aí, doutora? Na verdade, todo procedimento invasivo ele tem risco, né? Sim. Primeiro porque a gente utiliza uma anestesia, então a gente pode ter complicações decorrentes da anestesia. E temos riscos inerentes ao procedimento de colonoscopia, que é o sangramento e perfuração. Porém, são complicações muito baixas, né? Menos de 1% dos pacientes podem evoluir com essa complicação. Mas existem, sim, pacientes que têm contraindicação para a realização do exame. Primeiro, a recusa do paciente é uma contraindicação. Se o paciente tiver condições clínicas graves que possam colocar a vida dele em risco, a gente também contraindica, junto com a equipe de neurologia, cardiologia, né? E pacientes que tenham suspeita de obstrução intestinal, também a gente pondera a realização. Marcos pergunta para ela aí também, a Patrícia, né? Patrícia Souza, um abraço para ti. Perguntei para ela sobre gases, né? Mudando um pouco o polo do assunto. Eu vou perguntar. Quem tem muitas gases, tem algum problema? Existe algo também de câncer? Quem é muito cheio de gases? O que ela pode dizer sobre esse assunto? Rapaz, eu vi um cidadão que realmente, né, aliás, até da minha própria família, né, um tio meu, que realmente
era cheio de gases. Aí eu pergunto, é algum risco? A pessoa tem que tomar cuidado para quem tem muitos gases? Ó, na verdade, gases, a primeira coisa que a gente tem que se pensar quando o paciente tem gases não é câncer, né? Tem várias outras causas, né? Desde hábitos alimentares, pacientes que ingerem muitas bebidas gaseificadas, que comem rápido, come falando. A comer falando tem isso, é? Tem. Você acaba engolindo um pouco de Vixe! ar, que a gente chama de aerofagia. Então, a gente tem que pensar nisso, tem que pensar na alimentação, temos que pensar nas intolerâncias alimentares, parasitoses. Então, assim, temos um leque muito grande de causas para se pensar antes do câncer. Claro que um tumor, né, que muitas vezes é obstrutivo, que estenosa ali a passagem do canal, pode fazer com que o intestino fique preso, constipado, e isso reter gases abdominais. Pode acontecer. Mas não é a primeira coisa a se pensar. Azia frequente também estão perguntando aqui se a azia frequente é uma preocupação e de que forma a médica pode atender para diminuir essa azia, o que fazer? Também a Simone Souza pergunta. Bom, a azia já se diz respeito ao trato digestivo superior, Sim. não tanto a questão do câncer coloretal, É né? verdade, isso. A azia está associada à doença do refluxo gastroesofágico, está associado a algumas mudanças na alimentação que o paciente tem, alguns hábitos ruins da alimentação. Tá associado à gastrite, à inflamação por H. pylori. Então, a azia pode ser uma gama de coisas, mas do trato digestivo superior. O que você pode fazer para evitar a azia é diminuir a ingesta de alimentos gordurosos, frituras, pimenta, alimentos condimentados, refrigerantes. E disseram que pimenta era bom, pimenta é ruim, né? É ruim, é ruim. Alimentos picantes, de um modo geral, condimentos e bebidas alcoólicas. Agora, Tente reduzir isso. você vê que tem uma certa feita que me disseram que pimenta faz bem ao organismo, olha só. Né? E eu já ouvi falar isso, não sei de quem uma vez que teve aqui, mas disseram que pimenta é muito bom, alimento fundamental para o organismo. Tem algumas propriedades boas, sim, mas eu estou falando especificamente para essa paciente que Entendi. sofre com azia, né? Pode piorar o sintoma. Muito bem, as recomendações pós-exame, quem vai fazer endoscopia, ela já deu até a recomendação aqui já, viu, gente? Eu sei que vocês estão vindo com algumas perguntas, porque vocês chegaram agora. Mas a recomendação que ela deu, agora depois que faz o exame, a pessoa está tranquila depois, né? Isso. Depois que faz o exame, a gente passa por um período de recuperação pós-anestésica, que a gente faz lá no hospital mesmo, cerca de uns 30 minutos em observação. O paciente, no dia do exame, não pode dirigir, não pode operar máquinas, não pode tomar decisões importantes, porque pode ter algum efeito ainda do anestésico. A pessoa fica meio Né? drogue. Isso, pode ficar um pouco grogue. Eu já fiz um exame e não foi da endoscopia alta. Sim, os dois. Endoscopia e colonoscopia que usa sedativo. É. O ideal é não fazer essas coisas posteriormente. O pessoal dava risada comigo, Manjal. Você não se meta, não davam risada, porque, meu amigo, é uma sensação estranha, né? E você, eu não quero nem falar, porque foi realmente, a gente fica meio completamente como se estivesse fora desse planeta aqui. É isso mesmo, parece exatamente isso, Manjal, o boneco do posto. Agora, existe, como é que a doutora, eu não sabia dessa campanha Março Azul. Tem Novembro Azul e o Março Azul? Pois é, tem o Novembro Azul e tem o Março Azul. Nesse caso, o Março Azul que vocês estão falando é realmente o março em buscar sempre a atenção do câncer coloretal, não é? O Novembro Azul já é diferente, né? O câncer de próstata. Então, existe essa diferença. Tudo azul, mas ao mesmo tempo sinalizando para chamar a atenção, na verdade, que o indivíduo tem que sempre procurar um médico e fazer todo o check-up. Não é verdade, André? Sim. Prevenir sempre é o melhor remédio, né? Claro. Agora, o que fazer? Marcos, onde é que eu encontro a doutora e que dia ela está presente lá no hospital em Caio? Eu quero fazer meu exame lá e gostaria de procurá-la. Madalena, você vai procurar ela? Eu só quero ver, viu, Madalena? Quer te procurar então, viu, André? E aí? Será um prazer, Madalena. A gente atende lá no INCAD de quarta, quinta e sexta-feira. Dá uma ligadinha. O ideal é sempre passar por uma consulta antes para a gente fazer uma avaliação clínica, pedir os exames necessários pré-colonoscopia e agendar seu exame com segurança. Aqui, é verdade, Marcos, que as fezes, elas falam por si só, quando elas estão mais claras, quando elas estão mais escuras. As minhas ficam, de vez em quando, escuras,
Tem outras vezes que eu faço, ficam mais claras. Umas vezes elas ficam maiores, outras ficam menores. Isso preocupa? É algum sinal? Vou perguntar então. Também a Dulce está perguntando se é algum sinal. A coloração das fezes tem muito a ver com a nossa alimentação. Então, quando a gente ingere, por exemplo, alimentos ricos em ferro, isso pode dar uma pigmentação. Pacientes que fazem suplementação com ferro oral, por exemplo, deixa as fezes um pouco mais escurecidas, né? Fezes muito claras pode significar, por exemplo, alguma alteração na via biliar, né? Se tiver fezes claras mesmo, branca, amarelo bem claro. Então, assim, é bom passar por uma avaliação. No caso dela, está dizendo que fica escura e depois fica clara. Aí tem que saber o que é claro que ela fala, né? Se for um claro branco, por exemplo, pode ser uma alteração na via biliar, por exemplo, né? Então, é bom passar sempre por uma avaliação para poder você tirar essas dúvidas, tirar fotos. A gente está acostumado a ver foto de fezes, não tem problema. Sempre fotografa, sempre algo que você vê anormal para levar para consulta. O valor da endoscopia é muito cara, Marcos? Vou perguntar também para a nossa querida doutora Andréa. É cara, doutora Andréa? Não é caro, não. Eu não sei te falar o valor exato, porque essas coisas mudam, sofrem reajuste. Mas não é a endoscopia, não é caro, não. E pode ser feito no hospital em casa, não é isso? Sim. Muito bem. Gente, conversamos aqui com a doutora Andréa Canário com o tema Março Azul do câncer coloretal. Uma simpatia, né? E como eu disse antes, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele está dizendo que são estimados, segundo informações aqui do UOL, quase 50 mil doenças aqui no Brasil em 2025. Então, isso preocupa muito, né? Neste contexto, a campanha Março Azul foi criada como forma de conscientizar a população sobre a importância da prevenção, detecção precoce do câncer coloretal e que você pode fazer no Hospital INCAR, com a nossa querida doutora Andréa Canário, e ainda fazer seu exame lá no Hospital INCAR. Eu quero muito agradecer a simpatia que é a doutora Andréa, fala muito bem, né? Um tema específico, mas que chama a atenção de toda a comunidade. Eu quero agradecer a audiência de vocês e deixar também os microfones à disposição da nossa querida Andréa. Tem outra pergunta chegando aqui. Antes de fechar, eu peço desculpa, né? E eu vou atender aqui. Eu também fiz colonoscopia e endoscopia ao mesmo tempo. Foi mesmo, dona Zélia? Tá tudo bem aí, né? Deixa eu ver. Nossa, doutora jogadora, Marcos. Minha pergunta já foi respondida. Pólipos pode transformar em tumor cancerígeno. Ela já falou sobre isso. Tem mais. Olá, quem come cebola... Ele botou cebala, mas já entendi que é cebola. Faz bem à saúde? Está dizendo meu querido Antônio. Para a saúde, de modo geral, sim. A cebola tem propriedades anti-inflamatórias, né? Mas nada especificamente para o câncer de intestino. Né? A recomendação é ingerir de uma maneira geral alimentos ricos em vegetais, frutas, hortaliças, fibras, né? Faz bem para o intestino. Muito bem. Olha, fechando-se as cortinas, eu quero agradecer muito a você, minha querida doutora André. Olá, Marcos, envia um convite. Certo. De quanto em quanto tempo tem que fazer a colonoscopia? Eita, tem mais pergunta aqui chegando. Gente, é muita gente chegando. O nosso querido Jorge está perguntando. É uma boa pergunta, né? A colonoscopia, o tempo de repetição depende muito do que você encontre. Né? Uma colonoscopia normal você pode repetir a cada 5 ou 7 anos, né? Se não for encontrado nenhuma lesão. Mas se a gente encontrou algum pólipo no intestino, tem que saber qual tipo de pólipo e o tamanho desse pólipo para determinar a repetição. Pacientes que retiram pólipos grandes, a gente já repete até em 6 meses, dependendo do tamanho do pólipo. Se forem pequenos? Se forem pequenos, de 3 a 5 anos, dependendo do tipo de pólipo. Muito bom. Shalona, um abraço para você. Shalona está assistindo a gente, Mangel. Shalona é sumido aqui da cidade, está assistindo a gente aqui. Ô, Shalona, um abraço para você. Né? Eu sei que você está em Salvador, e sua família já me disse aí que você está em Salvador, viu, Mangel? Está em Salvador, né? Um abraço, sucesso para você também, viu, amigo? Tudo de bom. Shalona é uma grande figura folclórica aqui da cidade de Santo Antônio. Muito obrigado. Doutora, muito obrigado, Andréa. Os microfones vão estar sempre à sua disposição. Uma entrevista rápida, dinâmica e também com muita informação para você que quer também, né, evitar que isso venha acontecer na sua vida. Ou até mesmo o exame só faz nada mais, nada menos que mostrar que o seu retrato, como é que está aí por dentro, né? Porque aparentemente você pode estar bem por fora, mas por dentro, né, meu filho?
Então, tem que fazer exame. A necessidade que os médicos do INCAR trazem sempre temas que é fazer o exame é importante para você saber como está seu organismo. É um retrato do organismo quando você procura um médico e vai realizar seus exames, mesmo que de rotina. Muito obrigado, viu, André? Queria agradecer o convite mais uma vez aqui do Voz da Bahia. É importante a gente estar difundindo essas informações, né? Que previnem realmente complicações maiores no futuro. E a mensagem maior que eu queria deixar para vocês é que não espere surgir algum sintoma, né? Faça o seu exame a partir dos 45 anos, caso você não tenha nenhum histórico familiar, né? Fazer seu exame de maneira eletiva, tranquila, para retirar as lesões, caso elas existam, né? Para prevenir o câncer de intestino. Muito bem, né? Muito boa entrevista e eu quero agradecer muito, né? Aqui ao nosso meu querido corpo médico do Hospital INCAR, direção do Hospital INCAR, toda, né? Nosso querido Arthur Gonzalez, né? Todo o pessoal aí do Hospital INCAR, aliás, não só a direção também, como toda a equipe que faz um trabalho belíssimo e que tem hoje também uma tecnologia de ponta para se detectar ou até mesmo através dos exames promover saúde para você. É importante que você faça seu exame, busque seu médico, até mesmo que a partir, ela disse 45, eu pensava até que era 50, né? Quer dizer que a idade diminuiu, né? Sim, a partir dos 45. Muito bom.